Olá galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Fábio de Oliveira Lima, já faz um bom tempo que eu não gravo algum vídeo e os últimos que eu gravei eles tinham uma posição diferente da que eu tenho hoje e totalmente diferente a minha abordagem, mas eu acredito que você vai aproveitar, esse vídeo será útil para você e eu quero que você reflita. Que o meu intuito com o vídeo é que você reflita e você pense por você mesmo, entendeu? Porque esse vídeo não é nenhuma doutrinação, não é um vídeo religioso, não é nenhum vídeo de cunho doutrinador, não. É um vídeo para você refletir sobre alguns argumentos absurdos que as pessoas fazem. Então, assim, as pessoas querem, principalmente os religiosos, eles querem impor suas vontades das outras pessoas. E eles gostam também de querer impor suas crenças com os argumentos que fogem à lógica, fogem ao bom senso, entendeu? Então eu quero falar sobre alguns desses argumentos absurdos. Eu enumerei uns 6 deles aqui, daqui a pouco estarei falando sobre cada um deles, mas eu espero que você aproveite, entendeu? E já vou deixando um aviso bem claro para você que é palhaço, que gosta de aparecer, gosta de falar mal, gosta de xingar, que os comentários no vídeo aqui no canal, eles passam por aprovação, e a aprovação é minha. Então não adianta você querer colocar alguma coisa aí e achando que vai ser aprovado que não vai. Então já vou deixar bem claro aqui. E pode também colocar esse vídeo nos grupos de debate, pode compartilhar nas suas redes sociais, enfim, fique à vontade, tá bom? E se também quiser pegar ele e gravar no seu próprio canal, sem nenhum problema, autorizo, fica à vontade, tá? Todo mundo sabe que eu já fiz parte do sistema religioso, saí, depois larguei os contos de fada, entendeu? Hoje eu creio que... não vou dizer que eu creio, não quero acreditar, eu quero saber, entendeu? Mas se eu for dizer que eu acredito no que é real, acredito naquilo que pode ser provado, acredito no que faz parte da vida, daquilo que é natural, daquilo que é real, não de coisas fantasiosas, não de contos de fadas, tá bom? Então é o seguinte, as pessoas quando elas sabem que você é ateu, no caso eu sou ateu, e as pessoas começam a falar assim, não, mas você não pode, Deus é poderoso, Deus é mais, que não sei o que, não, você precisa acreditar, não, você vai para o inferno. E tem aqueles também que se acham tão acima da moral, se acham o padrão para a sociedade, que quando você fala que é ateu, o que eles fazem? Se você diz que é ateu, a primeira coisa que eles falam, vocês têm que queimar no inferno, essa raça não presta, essa raça é uma escória da humanidade, essa raça só faz o que não presta. E eles esquecem que a maioria dos presidiários são cristãos, entendeu? São religiosos. Então dá uma pesquisada e você vai ver o que eu estou falando. Agora, primeira coisa, quando você diz algo, que isso aqui é verdade, tem que se provar. Uma coisa é, eu acredito nisso. Ok. O que você acredita, o conhecimento religioso, ele não precisa de provas. Não, você acredita porque você quer acreditar por conveniência sua. Ele não exige provas, não exige contestação, não. Ele não exige que você elabore algo para você acreditar. Não, o pensamento religioso é dogmático. É aquilo que é porque é, acabou. Ou seja, é um absurdo. Mas quando você fala de verdade, a verdade ela tem que ser provada. Se você diz, por exemplo, para mim, Fábio, a Bíblia é a verdade, como eu já ouvi um monte de gente falando isso para mim, eu digo, prova para mim. Prova que é a verdade. Não tem como. Entendeu? Então o que você diz que é verdade, por exemplo, Jesus morreu por nós, Jesus deu a vida dele, Jesus morreu pelos nossos pecados. Bom, aí você fala, prova isso. Não, mas está na Bíblia. Não. A Bíblia diz um montão de coisa. Diz que tem cobrinha falante, você nunca viu. Tem uma jumentinha falante. Bom, hoje tem uma jumenta falante no jornal, no SBT, mas deixa quieto. Existe um montão de coisas que estão escritas ali, registros,
mas que não prova nada. Então dizer, porque está na Bíblia é uma coisa. Você dizer que está na Bíblia não prova nada. Pelo contrário, tanto é que esse personagem, Jesus, foi criado no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia manda lembrança para os desavisados. Enfim, existe um montão de coisas que as pessoas falam, porque é a verdade. Se você diz que algo é a verdade, então prove. É isso que eu te falo. Então vamos lá aos argumentos absurdos dos religiosos. O primeiro, você tem que experimentar Deus. É aquela coisa, tem até aquela, vamos dizer uma parábola, uma ilustração que as pessoas fazem. Porque um cristão pegou uma laranja, cortou, chupou a laranja e falou para o ateu, olha, essa laranja ela é azeda ou ela é doce? Aí o ateu falou, não, eu não sei porque eu nunca experimentei. Pois é, Deus é a mesma coisa, você tem que experimentar e blá blá blá, e mimimi. Primeiro, esse argumento ele é furado, porque isso vai valer para qualquer coisa. Eu posso dizer então assim, olha, as fadas e as elfas existem. Olha, a deusa Afrodite existe. Aí um cristão vai dizer para mim, principalmente cristão, por que eu estou falando de cristão? Estou atacando o cristão? Não, porque eu tenho mais contato com cristãos, e são eles que me enchem o saco. Por exemplo, budista não me enche o saco, hindu não me enche o saco. Quem me enche mais o saco é cristão, e da maior parte protestante. Então, voltando ao raciocínio, se você diz assim, você tem que experimentar, bom, vamos dizer que eu digo para você que Afrodite existe, você tem que experimentá-la. Não, mas você vai dizer, ela não existe, a deusa Afrodite não existe. Olha, fadas e elfas não existem. Eu posso dizer para você, você tem que experimentar. Você não experimentou. E nesse caso é melhor experimentar a deusa Afrodite e fadas do que provar e experimentar Deus, né? É um argumento furado. Então quando a pessoa diz para você tem que experimentar. Cara, essa é a coisa mais furada. Eu posso usar isso para validar um montão de mitos e contos de fadas e seres imaginários. Porque isso não quer dizer nada, isso não prova nada. Então quando alguém dizer para você, você tem que experimentar, tu diga para esse camarada, você tem que experimentar as fadas. Como você sabe que ela não existe? Você experimentou? Aí você coloca o camarada numa cilada, né? Pois é um argumento totalmente desconexo que eles usam. Tem pessoas que falam assim, é mesmo, tem que experimentar. E eu te falo uma coisa, na questão da laranja, que é a ilustração que eu vi do início, que pessoas falam muito dessa ilustração, a laranja você pode chegar até nela e experimentar, ela existe. E Deus? Deixa quieto. Outra coisa, você precisa de uma experiência pessoal com Deus. Esse é o segundo argumento, um pouco parecido com o primeiro também, que é um absurdo. Eu te pergunto, qual Deus? As pessoas vão dizer assim, não, é porque é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único. Não, peraí. A humanidade tem registro de várias religiões com os seus respectivos deuses. Cada um se diz verdadeira, se diz portador da religião verdadeira. Cada um diz que seus deuses são verdadeiros. O cristianismo surgiu tem pouco tempo. O cristianismo ainda surgiu de uma jogada política, se você não sabe. Então, esse Deus que você fala, tem que expressar. Qual que eu tenho que experimentar? O do cristianismo? O Deus, porque todos são inventados. Agora a questão é que ninguém fala por que não acredita em unicórnio, ninguém fala por que não acredita em duende, aí quer que você explique por que você não crê em Deus. Me poupe, né? Então, aí eu pergunto, com qual Deus que eu tenho que ter a experiência pessoal? Com qual? E outra coisa, onde é que ele está? Não, ele está... onde é que ele está? Para você ter a experiência pessoal. Porque experiência pessoal, geralmente, que as pessoas dizem, são sentimentos produzidos por ele mesmo. São sentimentos que ele tem em relação a alguma coisa que ele acredita. E sentimento não prova nada. As pessoas dizem que tem uma experiência pessoal, pura mentira. O que ele tem são sentimentos em relação a esse objeto da fé dele, da crença dele, que no caso não é um objeto concreto, é algo abstrato, é algo apenas imaginário,
E ele diz que tem experiências pessoais. É porque eu sinto algo. Aí vem aquele caso do sentido. Daqui a pouco eu entro nesse argumento aí. Então a pessoa diz que tem que ter uma experiência. Isso aí vai levar a um outro argumento que eles usam. Então eu te pergunto, com qual? Com qual Deus? Com o Deus Vishnu? Com o Deus Brahma do hinduísmo? E falar em Brahma, né? É bom tomar uma Brahma, uma cervejinha que é legal, né? Esse Deus aí, o Brahma, com a cervejinha, ó. Esse aí eu tenho experiência com ele direto. Eu vou lá no bar e tomo. Mas aí eu te pergunto, com qual Deus que tem que ter uma experiência pessoal? Entendeu? Então as pessoas não conseguem provar. E outra coisa, fala, não, eu sirvo ao El Shaddai, ao Deus. O El, primeiro que o nome é El, do hebraico, tá? E esse El, que você chama de El, ele é uma divindade pagã. Tá? Pesquisa um pouquinho e você vai saber do que eu estou falando, tá? É uma divindade pagã. Divindade assim, que eu digo que era adorado como uma divindade, não que exista. Estou falando, não acredito em nenhum Deus, mas na Babilônia já se adoravam uma divindade chamada El, e que passou depois para os hebreus. Então você vai dizer que o seu é o único? Não. Existiam vários povos que adoravam vários deuses, e o judaísmo ele pegou e adaptou isso ao monoteísmo, tá? Então não vem me dizer que você acredita que o seu é verdadeiro, então o que prova que o seu é verdadeiro, para que eu tenha uma experiência com ele, e que os outros são falsos? Se é verdadeiro, por que não surgiu, vamos dizer, a sua religião nos primórdios da humanidade? Isso a pessoa sabe responder, né? Então esse argumento é furado. Tem que ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus geralmente é sempre os sentimentos que ele tem em relação ao que ele acredita. Um outro argumento que eles usam é esse aqui, ó. Teve um que eu fui perguntar, vem cá, qual a prova que você tem para mim de que seu Deus é verdadeiro e de que ele existe? Não, eu sinto que ele existe. É o terceiro argumento que eles usam. O terceiro não tem ordem não, são vários, eu só separei alguns aqui porque existem vários. Eu sinto que ele existe. Bom, isso aí é uma outra coisa que é também furada. Você pode provar, entre aspas, né, qualquer absurdo que você quiser. Como que eu provo qualquer absurdo? Por exemplo, a pessoa diz que sente que Deus existe, ela sente que Jesus é o Salvador que está com ela sente o Espírito Santo e aí vai. Eu posso também dizer, olha, eu sinto que a Mulher Maravilha existe, eu sinto que o Homem-Aranha existe. A pessoa diz, não, mas não é a mesma coisa, não é válido. É válido, ora, por que para você é válido e eu posso dizer isso não é válido? Então, eu posso dizer, olha, eu sinto que o Ikki de Fênix existe, eu sinto que o Seiya de Pegasus existe, eu sinto que o Goku existe. Isso prova alguma coisa? Gera o quê? Gera algo absurdo. Mas por que quando se refere a uma criatura inexistente que só existe na mitologia, e aliás a diferença entre mitologia e religião é que os praticantes da religião estão vivos, porque é tudo mitologia. Então eu te falo, o que me prova então que, ou melhor, se eu falo que eu sinto que o Goku existe, esses personagens que eu citei aqui, isso gera algo para as pessoas que soa como absurdo, então por que para esse ser que você chama de Deus também não soa? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas dizem para mim, não, eu sinto que ele existe, olha. Então eu sinto que o Batman existe, eu sinto que o Wolverine existe, eu sinto que, quem mais? A Athena existe, a Saori existe. Então se eu disser isso, eu estarei provando um monte de absurdo. Entendeu? Então é aquela coisa que não prova nada. Então outros argumentos que as pessoas usam é o seguinte, você não pode provar que Deus não existe. Eu gosto desse porque esse é tremendo. Porque eles falam não, que o ônus da prova não é de quem afirma que existe, o ônus da prova é de quem afirma alguma coisa. Olha só, primeiro, quando se fala disso, provar a não existência é um absurdo. Se eu chegar para você e perguntar, geralmente um cristão não acredita em unicórnios, não acredita em doentes, não acredita em padres, eu pergunto para ele,
E você acredita em unicórnios? Ele, não. Por quê? Porque não existem. Então me prova que ele não existe. Faz isso para um cristão ou qualquer religioso que quer provar que Deus existe para você. Faz isso com ele, tu vai ver o embaraço, ele vai fugir da questão. Então me prova que ele não existe. Como é que você sabe que ele não existe? Alguém vai dizer assim, não, porque vamos imaginar que eu estava defendendo a existência de unicórnios. Vamos imaginar, não estou falando que eu defendo, mas vamos imaginar. Aí você diz para mim assim, não, mas unicórnios não existem porque eu nunca vi, ninguém viu. Ah, você procurou todos os cantos do mundo, do universo? Ah, procurei aqui. Tá, mas eu poderia dizer, quando você procurou nesse espaço aqui, ele pulou lá para outro estado. Quando eu procurei lá no Espírito Santo, ele pulou lá para a Argentina. Então você não pode provar que ele não existe. É o mesmo argumento que as pessoas usam para defender a ideia de Deus. E você quer ver uma coisa? Como que Deus é uma concepção humana? Na Índia, existe eles adoram um Deus chamado Ganesha, que tem a cabeça de elefante. Esse Deus, você não vê, por exemplo, no Polo Norte. No Polo Norte existe divindades que adoram, que tem até formato de urso. Por que você não vê Ganesha sendo adorado no Polo Norte? Porque lá não tem elefante. Porque lá tem o quê? Tem ursos. E os deuses das nações, de cada povo, de cada cultura, reflete a sua cultura, o ambiente em que a pessoa vive. Então, você não vai ver, isso é uma prova de que Deus é uma concepção humana. E a religião, ela surgiu foi de quê? De superstições. Vou nem entrar nessa questão agora, porque já dá um outro vídeo. Então, esse argumento, você não pode provar que Deus não existe. Uma das provas é essa, que você só vai ver deuses de acordo com o padrão cultural daquele lugar. E tanto é que as pessoas que dizem que sabem a vontade de Deus, é engraçado que a vontade de Deus só reflete o que ela pensa. Toma cuidado com o que chega para você e diz, olha, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Toma cuidado, porque geralmente, quando a pessoa fala isso, ele está expondo o que ele acredita, então ele reforça a fé, ele usa a fé para reforçar aquilo que ele diz, para poder ter algum crédito, que até gerar medo nas pessoas. Porque como é que ele sabe que o que Deus gosta ou deixa de gostar? Geralmente o que Deus gosta ou não gosta coincide com a vontade dele. Já parou para pensar isso? O quinto argumento que eu separei aqui, que eles usam, a Bíblia diz, então é verdade. É outro argumento falso que você pode usar. Por exemplo, a Bíblia diz um montão de besteira. A Bíblia diz que a Terra é plana. A Bíblia diz que cobra fala. A Bíblia diz que jumenta fala. Não, mas ali as pessoas vão dizer que no Gênesis a cobra ali foi Satanás. Primeiro, quando você pega o registro, quando foi escrito, ali não tem figura de Satanás. Ali diz uma serpente. A figura de Satanás vai aparecer mais à frente. E só aparece, sabe aonde? No chamado cativeiro babilônico. Então não fala besteira. E quando você vê João não, o escritor de Apocalipse, porque a autoria não foram desses personagens, foram outras pessoas que escreveram. Aí disseram Apocalipse de João, Evangelho disso. Não, foram outras pessoas que escreveram. Mas questão de autoria, nem vou entrar nesse mérito não. Quando você vê ali Apocalipse falando sobre o dragão, Satanás, vai ver as fontes que o autor usou para descrever isso. Então, esquece diabo. Você vê na Bíblia escrito assim, de cobra falando, você vai ver que o morcego é ave ali. Então se diz, e é verdade, então o morcego é uma ave, então a terra ela fica parada, porque é o que diz lá em Eclesiastes. Aí, para poder as pessoas defender o absurdo, eles vão fazer um montão de manobras doutrinárias, teológicas, para dizer, não queria dizer isso, queria dizer isso. Olha, geralmente a Bíblia se divide em 3 partes, né? Fora de contexto, linguagem figurada e erro de tradução. Sempre a pessoa vai dizer isso. Mas você não sabe o contexto, amigo. Eu fiquei 17 anos no meio evangélico, eu fiz teologia, eu tenho uma porrada de livros também de teologia, tenho um montão de bíblia de estudo e uma penca de coisa.
Vem falar para mim que eu não sei o que é contexto. Eu conheço o contexto. E é absurdo. É um absurdo. É contradição em cima de contradição. Então você diz que algo é verdade porque na Bíblia está ali, então você vai ter que provar algumas coisas. Por exemplo, um homem andando por cima das águas. Quem faz isso? Não, mas está ali, eu creio. Ah, você crê? É como aquela coisa. Você acreditar é algo que é subjetivo. É algo seu e você não tem que provar nada. Mas quando você diz que é verdade, tem que se provar. Então, esse argumento de que a Bíblia diz, então é verdade, isso não passa de falácia. Então, se for assim, o gibi vai provar que o Homem-Aranha existe, o gibi vai provar que o Wolverine existe, entendeu? Vai provar que os X-Men existem e uma porrada de coisa. Então isso aí é um argumento furado que não prova nada. Há outro que até conversei com uma moça um dia desse, várias pessoas já conversei sobre isso, e as pessoas vêm com esse argumento. Olha, eu estava, ou então um familiar estava no hospital e de repente ficou bom. Isso prova que Deus existe. Isso prova. Prova? Então eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa estava andando pela rua e não tinha nada. Ela se tratava, sempre ia ao médico, estava tudo em cima, tudo bem. De repente ela tem um mal súbito e cai. E isso é uma prova também que Deus não existe. Aí vai dizer, não, peraí. Isso é a prova de que essas coisas podem acontecer. Isso é algo casual. Que isso é algo natural. É a mesma coisa isso. Porque eu nunca vi, nenhum desses camaradas que diz que Deus curou, indo para o hospital sendo curado. Eu nunca vi algum médico atestar isso. Eu nunca vi nenhum caso de um morto que levantou, de alguém que teve uma perna amputada e ela foi regenerada, de um cego que voltou a enxergar mesmo, uma pessoa que perdeu a visão, por exemplo, o olho dela foi vazado e ela voltar. Você não vê. Você não vê. Nem restaurar um dente Deus faz, esse Deus dele. Aí a pessoa vai dizer, não, meu familiar estava lá e de repente ele ficou bom. Então a pessoa que de repente fica ruim é a prova de que Deus não existe. Tanto um caso quanto o outro é provas de que não tem nada sobrenatural. Significa que isso é parte da vida. Seu corpo, às vezes ele cria anticorpos de determinada doença e volta ao normal. Entendeu? E de repente também você pode passar mal e morrer. Então, cuidado com o que você afirma para dizer que para dar a Deus o crédito. Aliás, a maior invenção que fizeram foi Deus, né? Porque ele leva o crédito das coisas boas e o diabo, outra invenção que as pessoas tiveram, né, do diabo, que ele leva crédito quando algo sai ruim. A pessoa não assume a sua culpa. Ele bota a culpa, não. Eu fiz porque o diabo... Gente, vamos amadurecer, porque quem tem amigos imaginários são crianças. Só que quando eu era criança, eu tinha 5, 6, 7 anos. Até antes, até lembro, com 4, 5 anos, eu tinha amigo imaginário. Só que eu sabia que ele não existia, sabia que aquilo era uma brincadeira. Agora a questão do religioso, ele tem um amigo imaginário e ele acha que é verdade. Então cuidado, tá? Então, esse é algum dos argumentos mais absurdos que os religiosos falam, assim, um dos mais absurdos, que existem vários. Eu só anotei 6 aqui, porque existem muitos. Se eu for anotar todos, que não vai esgotar assunto nunca, vai ficar um vídeo de 4, 5 horas. Não é isso que eu quero. Então, eu quero que você reflita, pense, e antes de você falar que algo é verdade, prove, tá? Se você quer continuar com a crença, com os contos de fada, é problema seu. Mas não queira dizer para os outros que aquilo que você acredita é verdade se você não tem provas daquilo que você diz ser verdadeiro, tá bom? Então, fica aí com esse vídeo e espero em breve a gente se ver de novo. Espero gravar outros vídeos e que você use a sua inteligência. Pense, analise bastante, busque, leia, se informe e depois tire as conclusões, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.